que faz parte da nossa rotina. Por isso que é fundamental, né, iniciarmos as mudanças aos poucos, como nós vamos conferir nessa matéria. Bora lá? E o bate-papo dessa tarde vai ser com o Delcio Brogliato. Ele vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre reprogramação metabólica, emagrecimento, envelhecimento, porque esse assunto sempre rende bastante e é sempre bom a gente abordar aqui no Ver Mais. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Tudo bem? Tudo bem também. Obrigada por vir novamente aqui no Ver Mais contar sobre esse assunto, porque sempre rende, né, Delcio? Sempre. É uma questão que as pessoas sempre têm dúvida, né? Então, sempre é bom estar retomando esse conteúdo, explicando, para as pessoas entenderem até o como fazer certo e o que se deve evitar, para às vezes ficar mais longe do objetivo ainda, né? E, Delcio, tem uma relação, então, a questão do emagrecimento, o envelhecimento, ou é o mito que as pessoas carregam? Sempre o processo de envelhecimento, Núbia, vai ter junto com o processo de emagrecimento quando se perde massa magra. Então, para as pessoas que estão assistindo agora, quando que você perde massa magra? Como que eu posso evitar a perda de massa magra? Quando eu restringo demais a alimentação. Restringe no sentido de quantidade, aqui eu não vou nem falar em questão de qualidade, que é prioridade, né? Escolher alimentos anti-inflamatórios, fontes boas de proteína, carboidrato e gordura saudável. Só que se eu tiver um tecido, vamos imaginar como se fosse um carro, um veículo, eu sempre comparo assim com os clientes. Se tiver um tanque de 50 litros, e eu colocar 30 litros, vai faltar energia, vai faltar combustível. No nosso corpo, quando eu faço isso, eu forço o meu sistema a utilizar a gordura que está excedente no processo de emagrecimento. Só que o nosso cérebro entende assim, a gordura é armazenada como uma questão de sobrevivência. Sempre quando sobra energia, independente se o alimento é saudável ou não, vai armazenar essa gordura em forma de gordura, como um depósito, para ser utilizado numa questão de necessidade. Então, faltou energia, comeu menos que deveria, ficou muito tempo sem comer, num jejum prolongado, vai forçar o nosso sistema a buscar a gordura excedente, que é a função dela. Só que o cérebro entende que não pode zerar essa gordura se não está entrando o suficiente. Aí, como sistema de defesa, mais uma vez, ele entende assim, vamos usar um pouco da gordura e um pouco vamos tirar do tecido muscular. Aí nós chamamos de proteólise, que é a quebra da proteína ser transformada em energia para ser reutilizada no sistema. Quando eu perco proteína, eu perco músculo. É o processo de envelhecimento. Então eu posso até emagrecer muito rápido. Só que se eu perder músculo junto, vem o processo de envelhecimento. Então hoje é normal em algumas cirurgias, é comum as pessoas envelhecerem um pouquinho mais rápido, né? Tem um lado bom, que é a gordura excedente, que é questão de saúde, eliminar essa gordura excedente. Só que quando a gente pode manter essa massa magra, é melhor. Daí onde vem a quantificação, a modulação do cardápio, simplesmente a pessoa não passar fome no processo de emagrecimento. É importante você destacou pra gente, Delcio, porque é aquela coisa, quando a gente fala no processo de emagrecimento, principalmente para quem está também nesse processo de envelhecimento, procurar ajuda para ter essa orientação correta, porque são várias coisas que estão mudando no organismo também, né? Sim. Hoje, só para ter uma ideia, para as pessoas entenderem quem são os clientes, qual que é a procura, né? Eu fiz uma consulta hoje com uma cliente da Argentina, envelhecimento precoce. Já entrou na menopausa, o processo de envelhecimento acelerou. Ela é magra e ela pediu se ela pode fazer reprogramação para rejuvenescer. Eu não posso garantir quanto ela vai rejuvenescer, mas quando eu coloco alimentação anti-inflamatória e na quantidade certa, Núbia, o nosso cérebro ele vai entender que está saciado. Ele baixa o nível de cortisol, ele equilibra um pouquinho e as glândulas recebem a mensagem para aumentar a produção de alguns hormônios. Dentre eles é o GH. O GH é o hormônio do crescimento, para as crianças do estirão. E no caso nosso do adulto, o GH, o hormônio do crescimento, ele vai lá no tecido muscular, ele vai restaurar todas as células. Tudo que foi utilizado durante o dia é uma recarga de energia, de bateria, né? Só que quando ele restaura o tecido, ele rejuvenesce. Então, nós falamos que o GH é um hormônio que vai, além de recarregar as baterias para fazer eu levantar com energia, ele vai rejuvenescer. Então, essa cliente da Argentina, ela vai fazer a reprogramação para rejuvenescer. Tem gordura excedente, mas muito pouco. Então, ela vai ganhar energia, ela vai ganhar disposição, ela vai levantar muito mais ativa. E não vai estar com aquela bateria descarregando no final do dia. Então, a reprogramação pode ser utilizada assim. No processo de emagrecimento, nós vamos condicionar a célula a utilizar a gordura como fonte de energia, mas também não vai faltar alimento. Então, nós mantemos as funções vitais para não baixar o sistema imunológico, vamos quantificar em gramas bem certinho, não passa fome, come muito bem, só que daí a caminhada que nós vamos condicionar numa frequência cardíaca exata para o músculo contrair e utilizar aquela gordura excedente. Então, daí não acontece o processo de envelhecimento. Essa pessoa que vai emagrecer também pode fazer um processo de anti-envelhecimento, porque vai aumentar a produção do GH. E é interessante que o GH, a função dele é restaurar as células, só que ele precisa de uma energia para trabalhar durante o sono
E essa energia vem da gordura. Então ele trabalha durante a noite toda usando gordura como fonte de energia, como combustível. E não acontece também, às vezes, até o efeito reboque, ou também aquela coisa do efeito sanfona, né, Delcio? Que é aquela coisa engorda, emagrece, fica naquele vai e vem sempre, né? Isso, o efeito sanfona justamente é nesse processo, né? Se eu perder 15 quilos de balança, eliminei 10 quilos de gordura excedente, mais 5 foi de músculo, eu diminuí o tamanho do reservatório. O meu corpo ele vai tentar armazenar o máximo de gordura, porque ele entendeu como uma perca, só que o problema é que eu deixei o tecido menor. Eu deixei lento o metabolismo. Toda vez que falta energia, o nosso cérebro entende que está faltando, aumenta a taxa de cortisol, fica em alerta como sistema de defesa. Automaticamente, se eu estou em alerta, eu já não durmo bem naquele dia. E ele fala assim, diminui o consumo de energia porque não entrou o suficiente. Está faltando energia. Aí ele já deixa lento o metabolismo. Aí é uma grande chance realmente de ter o processo reverso, né? Que vai ser o efeito sanfona. Vai armazenar com mais velocidade ainda. Aí são aquelas pessoas que têm queixa. O meu metabolismo é lento, ou eu passei dos 30 a 40 anos, ou entrei na menopausa, não consigo mais emagrecer na mesma velocidade. Consegue sim, só que tem que reprogramar. Primeira coisa, tem que colocar alimento e comida de verdade. E depois tem que fazer o movimento através da intensidade certa, que são movimentos leves, de leve a moderados, caminhadas. Tem pessoas com prótese de quadril, com prótese de joelho, crianças de 9 aninhos fazendo. Então é um exercício muito simples, não precisa ser exaustivo, nem pode ser. Porque quando é exaustivo, você usa a glicose, que é para aumentar a performance. E nesse processo, as pessoas que precisam melhorar a condição de saúde e emagrecer, têm que usar gordura, não glicose, como fonte de energia. Então isso nós chamamos de vias metabólicas, né? Nós colocamos na via correta, para realmente condicionar usar gordura para evitar efeito sanfona. E não é nada também aquela coisa, né, Delcio, que vai transformar por completo. A pessoa vai ter que mudar o extremo, fazer isso, fazer aquilo, não. Que nem você falou, são ajustes que tem que fazer no organismo, pequenos ajustes que vai indo durante o dia e vai se tornando cada dia mais fácil e com isso ela vai colhendo os resultados também. Isso, hoje foi engraçado que eu estava atendendo em Corbélia antes de vir para cá. E uma cliente saiu, daí lá nessa mesma clínica tinha uma outra cliente que fez no ano passado. E ela veio porque tinha um pouquinho de gordura excedente na região abdominal e muita celulite. E não conseguia eliminar e bastante flacidez. Hoje ela não tem flacidez, mantém a gordura dentro do percentual certo, só que ela falou que ela perdeu um pouquinho do resultado, mas ela falou assim para mim, na frente da cliente que está em processo de emagrecimento, né? Ela falou assim, Delcio, e agora eu já sei o que fazer, eu preciso retomar. Ela aprendeu o método, né? E essa cliente que saiu do consultório, o objetivo dela é emagrecimento, exclusivamente. Mas os exames estavam alterados. E com 30 dias de processo, ela repetiu os exames, vai levar no cardiologista, ela já não está tomando mais remédio para pressão, porque a pressão dela era pelo excesso de peso, então o médico mesmo falou que a hora que ela emagrecesse, iria tirar. Colesterol melhorou, glicemia melhorou, vitamina D melhorou, ou seja, melhorou todo o metabolismo, toda a parte hormonal e os exames de sangue. Então, vai muito além do processo de emagrecimento, né? E bacana isso que você comentou com a gente, Delcio, porque é aquela coisa aqui que é muito além da estética. Que muitas pessoas acham que emagrecimento é só para ficar com um corpo legal, para usar a roupa, enfim, que os homens, as mulheres buscam cada vez mais. Mas é além disso, é qualidade de vida, é saúde, de você pensar como que você pretende estar com a sua saúde daqui 5, daqui 10 anos, como a gente está falando de envelhecimento, né? Nós falamos assim, hoje as pessoas investem tanto, é seguro de vida, é tecnologia às vezes no carro como segurança, na própria residência, alimentação saudável, mas às vezes não sabe combinar isso aí, não sabe equilibrar tudo isso, né? E quando nós falamos do nosso corpo, a nossa saúde, que é o que nós temos de mais importante, é mudança de hábito. É ter uma disciplina, é de uma certa forma uma rotina, com exercícios diários, não precisa ser exagerado. Você vai ter que fazer um pouco mais de forma restritiva quando você deixa perder muito resultado. A pessoa que chegou lá, eu estou com uma cliente que já fez redução de estômago, uma bariátrica, está com 29 anos, e ela eliminou a gordura, né? E já armazenou novamente, ela está com 30, quase 40 quilos acima de novo. Então ela entendeu que a cirurgia não mudou o hábito. A orientação foi para mudar o hábito, mas ela não mudou. Ela achou que só com a cirurgia iria manter. Então essa cliente, quando ela fez a cirurgia lá atrás, foi pela estética. Hoje ela entendeu que ela perdeu qualidade de vida com 29 anos já. Então ela está buscando saúde. Então ela está mudando os hábitos e ela vai reduzir esse peso 30 a 40 quilos novamente. Vai ser um período um pouquinho mais longo, questão de 90, 100 dias mais ou menos, para eliminar, mas de forma saudável. Então hoje as pessoas realmente estão procurando muito mais visando saúde. Por mais que a primeira questão que ela fala do objetivo é o processo de emagrecimento voltado para a estética. Mas quando ela continua conversando, ela fala, mas principalmente a minha saúde. E isso que é interessante, que com a reprogramação nós vamos fazer ela emagrecer
de forma segura, muito rápida e fácil manutenção. Então, a segurança é muito grande. Então, a prioridade nesse método é realmente a qualidade de vida, é a saúde do indivíduo. E nada de seguir dietas também absurdas, né, Delcio? Que muitas pessoas, porque vi em fulana, vi na internet, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nada disso também, né? É legal essa pergunta, Núbia, porque o nosso corpo ele é único, né? Então, nós temos que respeitar a nossa individualidade biológica. Então, mesmo que sejam duas pessoas gêmeas, do mesmo sexo, com a mesma composição corporal, se eu prescrever para cliente A e ela passar a cópia para o B, o cardápio, o treino, pode não funcionar. É bem provável que não funcione da mesma forma. Então, sempre vai ser respeitada a individualidade biológica. Então, realmente, tomar cuidado que tem na rede social, na internet. Você pegou uma dieta, funcionou para você, daí a tua colega copia, fica passando de um para o outro, pode até funcionar. Mas, dependendo como for, pode colocar em risco, às vezes, a saúde da pessoa. Pode colocar em risco a vida dela. Com certeza. Delcio, obrigada então por essas explicações, contar um pouquinho mais pra gente sobre a reprogramação em casos de emagrecimento e envelhecimento. Inclusive, nas suas redes sociais sempre posta últimas dicas para as pessoas mudar a rotina, criar novos hábitos também saudáveis. Faço o convite para te acompanhar por lá. Núbia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha profissão, sobre a minha atividade do dia a dia, né? Para a gente conseguir ajudar mais pessoas a melhorar, assim, a qualidade de vida. Mas para quem quer saber um pouco mais sobre a reprogramação metabólica, eu vou deixar o meu Instagram aqui, @Delson_Brogliato, com 2 T's. Ali tem bastante conteúdo gratuito, bastante informação que talvez possa fazer sentido para algumas